TV Folha vai analisar alguns dos principais pontos que devem ser destaques neste ano que está começando. O Brasil, em 2013, vai crescer. O crescimento econômico do Brasil no ano passado foi muito fraco, as estimativas giram aí em torno de 1%, e mesmo assim a presidente Dilma terminou o ano muito bem avaliada e, segundo a última pesquisa da Datafolha, ela seria reeleita, se a eleição fosse agora, em primeiro turno com 57% das intenções de voto. O fato de que a economia deve ter um desempenho bem melhor em 2013 em relação a 2012 e que deve manter esse bom desempenho na área de emprego, com um desemprego bem baixo e com uma renda crescente, deve ser bem favorável para o desempenho político da presidente. É necessário muita cooperação, muito diálogo, mas, sobretudo, um compromisso com o crescimento e o emprego. Mesmo os integrantes da oposição admitem que, enquanto houver pleno emprego no Brasil, a situação, a avaliação da presidente deve se manter estável. Agora, mesmo a oposição, ela está um pouco adormecida, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista no final do ano passado, sugerindo que o senador Aécio Neves saísse já como candidato da oposição para marcar terreno e tal. Ele não se manifestou. É possível sim mudar de verdade a vida das pessoas. No primeiro trimestre de 2013, os tucanos vão eleger uma nova diretoria para o partido. E o Aécio é apontado como o cara que vai ser presidente do PSDB já a partir de 2013. Se ele não for presidente, porque não quer, porque isso pode também engessar um pouco as alianças, a costura das alianças, ele como presidente e candidato em 2014, ele vai indicar alguém, será alguém da estrita confiança do Aécio Neves. Agora, Ana, você falou do emprego. A taxa de desemprego em novembro do ano passado foi a menor da série histórica do IBGE, iniciada em 2002. A renda, quase R$ 1.810, é a maior da série histórica. E o crescimento econômico neste ano deve ser bem melhor do que no ano passado. O problema é a inflação, né? Duas possíveis nuvens que podem estar aí nesse futuro, nesse ano que está entrando agora. Um deles, que é pouco provável, mas não é totalmente impossível, é você ter algum tipo de crise externa. Essa seria uma das coisas que impediriam a economia brasileira de ter o crescimento que está sendo esperado, que deve ser acima de 3%. E a outra nuvem é a nuvem da inflação. A inflação deve ser provavelmente a má notícia do ano. Agora, boa parte do apoio que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma têm vem das classes menos favorecidas. E se a gente olhar os dados de inflação para as pessoas que ganham menos, esse dado, a inflação já está acima de 7%, quer dizer, já está acima do teto da meta do Banco Central. Esse apoio, Daniela e Ana, das classes mais baixas, tendo em vista também que os programas sociais não vão crescer tanto como cresceram nos últimos anos, isso também não pode ser um fator aí que pode desestabilizar um pouco a popularidade do governo? O PT tem se debruçado sobre esse assunto e a oposição também. O que a gente consegue ver é que essas medidas que a presidente Dilma tem dado prioridade, como, por exemplo, a redução da taxa de energia, taxa de juros, cartão de crédito, tudo isso é muito voltado ali para a ponta. Reduzir o preço da energia é uma decisão da qual o governo federal não recuará. Mas tem um outro fenômeno que aconteceu em 2012 e deve continuar em 2013, que tem a ver com isso que a Daniela falou, que é o consumo, é a possibilidade de consumir. Bom, Daniela, no final do ano passado, o ex-presidente Lula foi bombardeado aí com denúncias. O publicitário Marcos Valério disse que ele chegou a receber dinheiro do esquema do mensalão e apareceu o caso Rosemary Noronha, que era uma amiga íntima dele, que comandava o escritório da Previdência aqui em São Paulo. O Lula submergiu. O Lula ficou mordido com esse final de ano difícil, digamos, que ele teve politicamente. E em 2013 ele vai emergir. Eu sei que quem decide a eleição é você. E o que ele vai fazer em 2013? Ele vai voltar a andar pelo país. Ele tem dito que não é uma reedição das caravanas que ele fez quando candidato da década de 90, mas é um pouco parecido com isso. Ele vai selecionar, vai estar em todas as regiões do país. O Lula sente necessidade de dar a versão dele sobre o governo dele. Ele sente que há uma injustiça sobre o legado que ele deixou e é isso que ele vai fazer. Ele vai apresentar a versão dele dos 10 anos do PT no poder, 8 protagonizados por ele, e também vai falar um pouco da presidente Dilma.